diferença da criação dos filhos. Foi uma Isso. pergunta que a gente recebeu também bem interessante. O que fazer quando cada um tem uma visão sobre a criação dos filhos e tudo mais, cada um tem uma opinião, mas assim, até sobre a religião, citaram isso também, religião, criação, conduta na forma de comunicar e tudo mais. Sim. Eu acho que esse ponto a gente precisa observar uma coisa. A gente precisa entender o funcionamento da criança. Esse é um primeiro parâmetro. Então, assim, vocês têm que entender como que é o desenvolvimento de um bebê. Porque começa ali, da fase do bebê, né, amor? Uhum. Aí o bebê vai crescendo mês a mês, ele é um crescimento muito rápido, passa muito rápido. Então o bebê vai crescendo, vocês têm que entenderem fisicamente e psicologicamente como que é a evolução dessa criança. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, então a criança já está ali numa idade que está andando, né, que a gente vai vestir e tal, vai ter essas diferenças mesmo. Uhum. E aí a gente tem que entender o quê? O conceito do casal, mas também entender a sociedade. Não adianta você colocar uma roupa muito complicada numa criança, né? Eu acho que esse é um assunto delicado, mas é a sexualização de bebês, né? De crianças. Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Só que tem pais que às vezes não ligam ou não conhecem, não têm conhecimento disso. Não estudam sobre não isso, estudam até sobre sobre isso. o impacto, né? Sim. De certas atitudes ali na criação, no desenvolvimento daquela criança. E aí o pai pensa uma coisa, tipo, é tranquilo, não tem nada a ver, e a mãe já não, é uma menina, ou que seja um menino mesmo. Não, tem pedófilo virtualmente, tem. Uhum. Isso tem bastante, viu, gente? Então, meio complicado, mas tem. Temos que ser realistas. E a mãe fala, não, mas não quero que vista assim, e aí começou o conflito. E aí, como é que vocês vão alinhar esse conflito? Como que vocês vão resolver esse conflito? Então, assim, não adianta um colocar uma opinião e o outro colocar outra se a gente não entender o conceito da sociedade. Eu não estou falando sobre os julgamentos da sociedade, eu estou falando sobre os riscos que a sociedade oferece. Sim. Né? Do tipo pedofilia, material infantil que roda aí na internet. Não só na internet, mas às vezes até numa festa de família. É complicadíssimo. Nossa, que tabu, né, falar disso. Mas, infelizmente, gente, abusador tem em todo lugar. Então, assim, tem ali a sexualização, né? Você vai para uma festa infantil da família e tem que tomar cuidado. Né, amor? Sim. Então, aí a gente tem que fazer um alinhamento de entender como que é a sociedade, o que está acontecendo ali na sociedade, para os alinhamentos do casal fazerem sentido. Senão vai ficar só uma briga de opinião. Um liga e um não liga. E como é que resolve? E muita coisa não é sobre opinião, né? É sobre o que já foi comprovado em pesquisas, né? Que nem assim, vamos supor, questão da alimentação, né? É muito comum que as mães elas já sofram ali muitos palpites, né, na maternidade. Muita gente falando isso, aquilo, porque eu vi uma vez uma mulher falando assim, né, conversa de Facebook, ela comentando lá num vídeo, e ela falando, porque meus bebês, desde pequenininho, eu botava pra jantar e dormia a noite toda. Aí assim, tá, mas como assim? A partir de quanto tempo? Você tem regras, né, da Associação de Pediatria, né? Então, a partir dos 6 meses você pode começar a introdução alimentar. Não, mas na cabeça dela, na opinião dela, isso é frescura. Ela falou isso, né? Isso é frescura. Desde os 3 meses, minhas filhas já batiam um prato de sopa. E assim, gente, tem coisa que não é sobre opinião, tem coisa que é sobre o que é realmente recomendado ou o que não é recomendado. Então, acho que isso vem de um lugar de interesse real de fazer o melhor pelaquela criança, né? Então, assim, os pais que eles realmente se interessam por fazer o melhor, eles vão procurar se informar. Eu acho que isso é o mínimo. Então, tem coisa que não é sobre opinião, tem coisa que é sobre conhecimento mesmo, né? Agora, sobre outros direcionamentos, então, por exemplo, criação religiosa, o tipo de conduta, de educação que você vai adotar, tem muitas coisas que precisam ser conversadas previamente. Então, tem muitos casais que eles não conversam sobre nada, não falam sobre nada, eles não conversam nem sequer ao não ter filho. É verdade. Aí casa, opa, eu quero ter filho, você não quer, caramba, e agora? Né? Então, tem coisas que é muito importante que sejam conversadas previamente para vocês entenderem ali quais são as visões, os posicionamentos de cada um. Porque tem coisa que é mais difícil realmente chegar num consenso.
Então você vai trabalhar ali a concessão pro outro em algumas coisas, mas tem coisa que não existe meio termo. Outra pergunta que recebemos: o que fazer quando um quer ter filho e o outro não? Nossa, esse é complicado, hein? Tem que Eu não tenho que fazer. fazer. Não dá pra ter meio filho. Não Não dá. dá. E assim, é uma questão complicada, porque você precisa entender qual é o tamanho da profundidade do seu desejo com relação à maternidade ou à paternidade, o quão você está disposto ou disposta a abrir mão desse desejo. Muitas vezes é o sonho da pessoa. Tem gente que, né, fala assim, não, eu teria um filho, mas se eu não tiver, tudo bem. Tem gente que não, tem gente que, poxa, é o meu sonho, eu sempre quis. Aí assim, o que adianta você abrir mão pelo relacionamento e você ficar ressentido depois, né? Jogar na cara da pessoa. Então, assim, Ou isso é tratar mal a muito... criança também, né, amor? Ou tratar mal a criança. Porque tem gente que às sim, vezes. acaba topando, eu vou ter um filho, beleza. É. E desconta na criança. É. Depois a insatisfação, eu não, mas eu não queria. Pô, mas você teve, né? Então, assim, é bem complicado isso. Não dá pra você chegar num meio termo com relação a isso. O que dá é pra vocês entenderem o tamanho do desejo um do outro, pra entender se realmente alguém fica realmente mais confortável em ceder ou se não. Se não tem acordo mesmo e tá tudo bem. É genuíno também não ter acordo, né? Tem um casal também, foi o Fábio Porchat, né? Que ele separou. Eu Ele não sei, eu tô terminou. sabendo. Ele Conta terminou a fofoca aí, Vou amor. contar uma fofoca. Ele terminou um relacionamento, na verdade, porque ele não queria ter filho e a esposa dele queria. Então, não teve o que fazer, assim. fazer. Então, ele falou, não vou tirar isso de você, né? Então, é uma coisa que não dá pra você tá no relacionamento pensando, mas talvez ele mude de ideia, talvez ela mude de ideia. Talvez não. Aí você vai ficar frustrado, né? Então, é importante que isso seja muito bem conversado e que entenda que não há certo e errado. Há desejos, né? Há sonhos e cada um tem direito a ter os seus. Sim. Nossa, esse assunto do Fábio Porchat eu não tava sabendo. Então, aí tem algumas pessoas, né, elogiaram, poxa, legal a atitude dele e tal, enfim. É justo, né? Ele Justo. foi honesto, a ex dele também foi honesta. E eles, por amor a cada um a si mesmo, que é o Sim. correto, tomaram uma decisão, tá certo? Aí teve até uma questão, assim, das pessoas falando, mas por que não falou antes? Por que, né, ficou no relacionamento? Gente, às vezes a pessoa, eu não sei qual foi a situação, tá? Pode ser que realmente ele já soubesse que não queria e demorou pra falar, enfim. Mas o que acontece às vezes é a pessoa não saber, tá indecisa, São ciclos, a vida né? tem ciclos, né? Tem ciclos. Então, às vezes a pessoa, no começo eu não queria, no começo eu não pensava, eu passei a pensar, ou no começo eu até queria, de repente eu vi que não é pra mim, né? A gente muda, a gente tem o direito de estar constantemente mudando, né? Sim, e às vezes a pessoa ressignifica até a ideia assim, antes eu queria, agora eu não quero, e o inverso. Então, Sim. acho que volto a dizer, analisando bem brevemente, porque eu não estava sabendo disso, eu acho que foi justo os dois, né, tanto ele quanto ela, terem tomado essa decisão de realmente se separarem, porque eles estão sendo justos com a autoestima de cada um, né? Exatamente, exatamente.